Quando surge, rapaziada? Pessoal, no vídeo de hoje a gente vai falar do Pedro, que vai ouvir a proposta do Palmeiras. A gente tem também, olha só, hein, rapaziada, o Edmilson deixando todos os jornalistas bravos, principalmente os flamenguistas, e também o Flamengo que está indo à FIFA processar o Palmeiras. Eita, essa história é maluca. Carta na rede, muito mais que 90 minutos. Bora lá, meu irmão? Então roda a vinheta. Fala, time, como vocês estão, rapaziada? Pessoal, muito obrigado pela presença de vocês. Um ótimo sábado ensolarado, pelo menos aqui em São Paulo. Imagino que no Brasil inteiro, né? Todo mundo esteja apreciando esse sol. Se você for trabalhar, vai trabalhar lá que faz bem. E se não, vai descansar, né? Que você vai aproveitar o sol também. É show de bola. Precisa de dinheiro. Precisa de dinheiro. Rapaziada, vamos começar o nosso assunto falando do Edmilson. Edmilson, que era um ótimo zagueiro, campeão mundial pela seleção, jogando pelo Felipão, né? Jogando com o Felipão, com o Ronaldo, todo mundo. E o Edmilson, ele... Tem base pra falar as coisas. Tem. Ele é um cara que ele jogou muita bola. Sim. E eu sempre acho que esses caras que jogam atrás, ali como zagueiro, volante, esses caras, eles são os melhores comentaristas. Eu concordo. Ele vê o jogo diferente, sabe? Sim. Você vê o Pelé, o melhor jogador do mundo que só fala besteira, só né? fala bosta. O melhor jogador da história. Sim. Então vamos lá, o Edmilson, ele deu uma entrevista essa semana, rapaziada, falando o seguinte: o Abel é 10 vezes melhor que o Jorge Jesus. O Abel é muito melhor que o Jorge Jesus. E ele explicou, ele indagou, ele colocou falando que o Abel, ele é um cara que ele ganhou o elenco, os jogadores entendem o que ele fala, os jogadores assimilaram muito. E a diferença que ele colocou, que eu achei muito legal, que ninguém fala, e realmente é um ponto, eu não sei se ele ouviu isso ou se alguém comentou com ele, mas ele coloca um ponto legal. O Jorge Jesus no Flamengo, essa comparação é boa, pessoal, porque o pessoal coloca o Jorge Jesus como o novo Deus brasileiro, que quer dizer, o novo Deus português que caiu no Brasil. O novo colonizador do Brasil. Então ele falou, o Jorge Jesus, ele pegou metade do time, ou mais da metade do time que jogou na Europa. Então... Só 2 jogadores na época, se eu não me engano, não jogavam na Europa. Isso. Não jogou na Europa. Que não jogou. E ele fala que para os caras assimilarem a ideia dele... É mais fácil. É mais fácil. Sim. E diferente do Palmeiras, onde o Abel, ele chegou pegando rapaziada da base... Chegou pegando a galera que praticamente não jogou fora, que a gente tem o Veiguinha, que nunca jogou fora. A gente Sim. tem... o Dudu jogou, mas foi pouco tempo, né? Pra falar a verdade. O Dudu, ele jogou no Dinamo de Kiev, lá em 2014, antes de ir pro Grêmio. E jogou também agora que ele foi pro Emirados Árabes, que é futebol de criança, né? Mas a comparação dele é boa, né? E o exemplo que ele coloca. Sim, é verdade. É porque se você for parar pra pensar... Mais alta. Se você for parar pra pensar, aquele Flamengo que foi campeão... Que ano que foi? 2019. 2019. Aquele Flamengo de 2019, tem alguns jogadores que ainda continuam no elenco, era um baita time. E são jogadores, como você falou, que ele te comentou lá no programa, que tem experiência na Europa, jogaram na Europa, só 2 jogadores, e acho que esses 2 jogadores nem titulares eram, assim, eram jogadores de base. Eu não lembro qual o nome dos 2 jogadores. O Bruno Henrique, não era? O Bruno Henrique, porque ele veio do Santos. O Bruno Henrique veio do Santos, não jogou fora ainda. Não jogou fora. E tem outro jogador. Agora eu não lembro, pra saber de cabeça mesmo. Você vê do goleiro, os laterais, os zagueiros. Era um baita time. Era um baita time. A experiência, Se a gente né? parar pra pensar, quando chegou o Abel, e outra, são treinadores de fora, são portugueses, eles têm uma outra visão de futebol, muito diferente da nossa. Embora sejamos, né, ali próximos, digamos assim, querendo ou não... De Portugal? É. Só tem um oceano dividindo. Mas você não entendeu. Eu entendi, o idioma, tudo isso é muito parecido. E é verdade. Enfim, mas também começa no idioma e termina no idioma, né? Porque você vai ver a diferença cultural é muito grande. Não, sim, exatamente. É muito grande. E eles têm uma visão diferente de futebol e o Jorge Jesus chegou e conseguiu encaixar muito rápido. Apesar que o Abel também, né? Nossa. Cachorrada. O Abel também, ele conseguiu mudar o time do Palmeiras muito rápido, e além que tava tendo um trabalho já do Cebola, então não foi assim tão difícil. Mas se a gente for comparar os 2 times,
tem uma diferença muito grande. É. E lembrando que o Jorge Jesus chegou no Flamengo, não era uma situação tão difícil assim. A gente viu o Flamengo já como um time possível campeão. Mas o Jorge Jesus acho que foi o único que fez o Flamengo jogar, hein? Todo mundo dizia, todos os treinadores que chegavam no Flamengo, todo mundo dizia, o Flamengo é uma Ferrari, mas ninguém sabe pilotar. E o Jorge Jesus chegou e fez a diferença, mas a gente sabia que o time do Flamengo tinha um potencial enorme, absurdo, e que seria campeão de alguma forma, de algum campeonato que estava disputando. Se eu não me engano, quem estava antes do Jorge Jesus era o Abelão. Só que o Abelão, ele não tinha o Gabigol nessa época, ele treinou um campeonato carioca. Ele até reivindicou também uma parte desse título, porque ele disse que foi ele que trouxe o Bruno Henrique. Isso mesmo. Enfim. Isso mesmo. Já o Abel, se a gente for ver, quando o Abel chegou no momento que o Palmeiras estava totalmente desacreditado. Foi depois da saída do Luxemburgo. A gente ganhou o Campeonato Paulista naquele ano, mas a gente estava muito... Por mais que o Palmeiras tinha sido campeão paulista em cima dos Gambás, a gente... O time não jogava bem. Não jogava bem. Não jogava. Começou o Campeonato Brasileiro, tava totalmente... Era um time muito esquisito e, enfim... Precisou perder pro Goiás, algo assim. Foi, exatamente. E aí o Luxemburgo saiu, chegou o Abel, graças a Deus... Mas a gente viu, se a gente for comparar os dois elencos, tem uma diferença absurda. Tem. E a gente achava até que o Abel ia demorar um pouco pra... lógico, tem que se adaptar. Por conta disso. Adaptar. Então, eu acho sim, eu não acho que o Abel seja 10 vezes, como ele falou, 10 mil vezes não, do que o Jorge Jesus. Mas que pra mim, o trabalho que ele, comparando os dois trabalhos, eu acho sim que o Abel é melhor que o Jorge Jesus. Eu também acho. Vestiário, pra mim... O próprio Jorge Jesus já falou e eu acho que ele não usou como demagogia, sabe? Sim, ele falou, o trabalho que o Abel tá fazendo, gente, é grandioso. O cara ganha 2 Libertadores, uma Copa do Brasil, gente. Ele não ganhou o Paulista só, né? Mas em pouquíssimo tempo. 8ª final em 18 meses, 9ª final em 18 meses, gente. Quando que a gente achou que o Palmeiras ia estar assim, dessa forma, né? Pelo amor de Deus, em comparação com tudo que a gente passou. Mas pra mim, o Abel é o melhor técnico do mundo. Pessoal, agora dando sequência aos nossos assuntos, eu queria falar sobre o Flamengo também, né? Nossa, eu acho que o canal virou flamenguista. Eu queria falar do Flamengo, que ele tá indo à FIFA. Olha que loucura. Que piada. Cara, é piada de mau gosto nesse sabadão de sol que eu falei pra vocês logo cedo. Então é o seguinte, o Flamengo ele irá à FIFA por aliciamento que o Palmeiras está fazendo em cima do Pedro. O Flamengo que quase não faz isso, né? Isso beira ao absurdo. O Flamengo fez isso a vida toda. Fez com o Endrick. Vamos pegar exemplos recentes. Fez com o Endrick. O pai dele já falou que o pai dele falou, fez com o Endrick. Ele fez com o Jorge Jesus. Quando o Jorge Jesus estava no Benfica, teve um jogo que o Jorge Jesus ia jogar e o Marcos Braz ficou em cima do Jorge Jesus e o Jorge Jesus perdeu essa partida e o Marcos Braz apareceu dando risada. Foi. E tem o Arrascaeta, que eles ficaram um mês em cima do jogador, enchendo o saco até o Cruzeiro vender o jogador. Isso sim, exemplos recentes. Pra exemplificar isso que a gente tá falando. Isso. Porque o Flamengo fez isso a vida toda. Fez a vida toda. Agora vamos falar a verdade, gente. O que o Palmeiras tá fazendo não é aliciamento, é muito diferente. A mídia inteira tá falando que é pro Pedro vir jogar no Palmeiras. O próprio Pedro, ele deve achar que ele deve jogar no Palmeiras. Tem tudo isso. Então, cara... Se for aliciamento... como é que é o nome? Aliciamento. Aliciamento. Que seja... É que não pode, por lei. Mas que seja, tô um pouco me enchendo. Eu quero que o Pedro venha pro Palmeiras, isso que eu quero. Pode aliciar, pode ir lá oferecer um... Lavar, aliciar. Não importa, não importa. Pessoal, então, eu quero saber sua opinião aqui. É errado, mas não importa. Pedro, vem pro Palmeiras, Pedro. Vem ser feliz no Verdão. Vem ser feliz no Verdão. A gente vai te buscar lá no Rio. Esse daí dá pra ir buscar, hein? Ponte aérea rapidinho. Eu vou no meu carro, 4 horas. 4 horinhas. Pessoal, se inscreve, deixa o like, clica no sininho. Você sabia que 40% do pessoal que assiste não é inscrito? Isso é um absurdo. Também acho. Tão absurdo quanto o Flamengo ir na FIFA. Isso é um absurdo, gente. Flamengo ir na... se inscreve no canal, deixa seu like, ativa o sininho também que o YouTube... Não entrega. Não entrega pra todo mundo. E o sininho você tá sempre atualizado. Exatamente. Então, por favor, se inscreve aí. Agora. Tô esperando. Se inscreveu? Foi? Pronto. Agora Valeu. pode continuar.
Então, opa, valeu. Pessoal, agora a última notícia que eu acho que essa aqui é bombástica. Bomba, põe barulho de bomba aí. É o seguinte, o Pedro ele vai ouvir outros times e vai ouvir o Palmeiras. E isso é oficial. Isso não foi ninguém que acabou falando coisa errada, que soltou errado, não. Então é o seguinte, o Pedro todo mundo sabe, tá? O Palmeiras tá em cima, só que ele entendeu, tá muita gente falando, até o Tite comentou algo sobre o Pedro essa semana, que o Tite foi perguntado, você acha que o Pedro poderia ser convocado mesmo sendo banco? Cara, isso é uma pergunta ridícula. Porque, não, o Tite, pra não ficar feio com o Eric Faria que deve ser o maior flamenguista do Rio de Janeiro. Pra ele não ficar, tipo, com as calças na mão, ele falou, todo jogador pode ser avaliado, né? E, cara... Inclusive, ele falou do Veiga também. Foi também, ele falou do Veiguinha e tal, que é assunto para outro vídeo, que é interessante a gente fazer. Sim. Mas ele falando isso, o Tite que daria pro Pedro ficar mais confortável no Flamengo. Só que não, porque o Pedro ele quer ser titular, o Pedro quer jogar bola, e ele quer... Cara, a carreira de jogador é curta, né? Sim. Até o Milton Neves colocou isso. Mas você acha que, assim... Você acha que o Pedro ouvindo outras propostas, o Palmeiras tem muita concorrência? Ou ele ouvindo outras propostas tá garantido ele no Palmeiras? Lembre-se, tem o Flamengo do outro lado, o Flamengo precisa permitir. Eu acho que a situação pode ficar tão feia de Palmeiras e Flamengo, que já é horrível a rivalidade, que eles podem realmente não querer liberar o jogador. Sim, isso eu acredito. Mas assim, eu fico com um certo receio, porque o Palmeiras, historicamente, a gente não tem um bom assim... Quando a gente vai pras cabeças, vai tentar contratar um jogador que nem do gabarito do Pedro, que é um baita jogador, ia cair como uma luva nesse time do Abel, tem um certo receio, porque parece que o Palmeiras não tem... Por mais que a gente tenha um histórico recente de títulos e a gente... atual campeão da Libertadores, até outro dia estávamos disputando a final com o Chelsea, no final do Mundial, parece que o Palmeiras não consegue, quando chega numa... Como se diz? Ali pra tentar negociar com o jogador, parece que sempre perde. Eu não sei. Emperra, né? Não vai pra frente. A gente viu isso com vários jogadores que a gente achava que ia vir pro Palmeiras, acabou indo pra outros clubes. E o meu medo é disso acontecer também. Sim, assim, esse negócio de... O Palmeiras, gente, isso que você tá falando faz muito sentido, porque o Palmeiras ele ficou um tempo sem ganhar título. Sim. E o palmeirense é chato, por natureza. Chato, o palmeirense quando... Mas Nossa. Eu me incluo nisso. Eu também. Sim. E quando a gente voltou a ganhar título ali, de uma hora pra outra, assim, muitos títulos, o que aconteceu? A gente começou a sambar em cima da cabeça dos rivais, e eles ficaram doidos. Tanto que esse negócio de cheirinho surgiu em 2016. Foi. O Flamengo tava atrás do Palmeiras. Sim. Que o cara fez o negócio do cheirinho que todo mundo... O carioca lá... Foi um vídeo oficial, não foi? Não, fizeram uma entrevista... Não, Mas surgiu o Diego... vídeo, eles fizeram um vídeo... Eu esqueci o nome do canal do Flamengo, do canal oficial do Flamengo. A TV Fla. A TV Fla, eles fizeram um vídeo. Isso, que foi assim... Deram uma entrevista que perguntou pro torcedor se o Flamengo seria campeão em 2016. Aí ele... Já sinto o cheirinho. A gente tá chegando. Aí esse negócio do cheirinho pegou dos caras colocar. Só que foi assim, no meio do campeonato. Então, rolou metade do campeonato do cheirinho. E o Flamengo perdeu, ficou no cheirinho. E o Diego, no final do campeonato, ele deu uma entrevista falando que jogar no Flamengo, ele sente... É o cheirinho, é cheiro de ser campeão. Meu Deus. Aí, a galera faz meme, né? Sim. E pegou esse negócio do cheirinho. Mas eu acho que o que você tá falando é certinho. A situação... Parece que no mano a mano, o Palmeiras perde. É que os caras não querem vender pra rival e não querem vender pro Palmeiras. Mas isso aconteceu com outros jogadores também. O Bruno Henrique, que era do Santos. Exatamente. Mas por quê? Porque os caras não querem vender pro Palmeiras. Não, mas parece que eles... A impressão que eu tenho é que quem tá à frente das negociações... Do Palmeiras? Não é. Eu sei que tem essa questão também, Voz, claro, não é. Tem essa questão também, óbvio, da rivalidade de não querer vender pro Palmeiras, ainda mais o Palmeiras estando na sessão que tá e voando e tudo mais. Mas a sensação que passa é que também tem isso, de parece que não sabe negociar. Porra, o cara merece todo... Pra mim, o cara tá pedindo X, dá. Então, negociar... É muito dinheiro, não, eu sei.
Mas dá. A gente precisa de um... O negociar que é difícil é a negociação do Borja. Onde o Matos ele teve que ficar um dia inteiro lá no hotel na Colômbia para convencer o jogador. Isso é uma negociação difícil. Agora, você chegar para Bruno Henrique, Pedro, pagar e trazer o cara, isso daí não é difícil. Só dá errado se o time adversário não deixar. O Santos foi assim. O Palmeiras queria comprar o Bruno Henrique por 20. Os caras quiseram vender por 40. E venderam pro Flamengo por 20. Sim, aí, o que você vai fazer? Os caras, tipo assim, eles não querem vender pro Palmeiras. Eles sabem que o palmeirense é do cacete, meu. O palmeirense reclama de perseguição, reclama disso, aquilo. Na hora que ganha, meu, a gente pisa na cabeça dos caras e chuta, bate tiro de meta com a cabeça deles. Não tá nem aí, né? É difícil, cara, mas eu entendo. Mas, Pedro, vem ser feliz na CEP. Pedro! Beleza? Tem mais alguma informação pra galera? Que já temos 16 minutos? Ô, louco, não. Tá ótimo por aqui. Tá ótimo. Pessoal, like, se inscreve, clica no sininho, tamo junto sempre. A voz vai voltar a aparecer mais. Vai. 150 mil pra ela ter o quadro dela aqui, com o rostinho dela aqui. Igual o meu. Beleza? Beleza. Fechou? Rapaziada, muito obrigado pela sua audiência, sua paciência. E ótimo sábado de sol. Falou!